Fala pessoal que está nos acompanhando na Rádio Band News FM. A gente chega ao fim dessa temporada de 2021, ainda com muitos eventos esportivos. E por isso a gente vai receber hoje o gerente executivo de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, o Kenji Saito. Kenji, um prazer ter você aqui com a gente. Acho que é a primeira vez que a gente se fala, então seja bem-vindo aqui à Rádio Band News FM. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho do nosso trabalho com vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui, contribuindo com o programa. Ok, já sabe que, assim, eu gosto muito de explicar para os ouvintes da Band News FM que o Comitê Olímpico do Brasil envolve tanta gente na organização de tantas coisas, porque os Jogos Olímpicos, eles são o ápice, né, do momento esportivo de muita gente, para a gente que trabalha com esporte, para os atletas, comissão técnica, mas que o movimento olímpico, ele está aí no dia a dia com vocês, né? Então, eu queria que, antes da gente começar falando de Jogos Pan-Americanos Júnior, que é o motivo mais especial aqui da nossa entrevista, eu queria que você explicasse para o pessoal o que que faz um gerente esportivo no COB? Dentre as suas muitas atribuições que você tem, explica mais ou menos como que é o teu papel dentro do COB para a gente até entender como que funciona a organização de um evento tão esportivo por parte do COB. Conta para a gente, Kendi, mais ou menos como que é a tua rotina, suas principais atribuições. Bacana, Juliana, a pergunta, porque realmente quem está de fora às vezes não consegue entender, né, a profundidade do trabalho que a gente faz aqui no COB, acha que a gente trabalha só de 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos, né? Mas, então, a minha área ela está situada hoje dentro da diretoria de esportes, né? A área de desenvolvimento esportivo ela é responsável por dar suporte às confederações no processo de desenvolvimento, principalmente de atletas jovens, né, e atletas que estão no processo de transição do que a gente chama da classe júnior para a classe sênior, né? Dentro da área de desenvolvimento esportivo, então, a gente tem um investimento dedicado de suporte a essas confederações, através da parceria que nós possuímos, a gente investe em treinamentos de campo, competições internacionais, aquisição de equipamento esportivo, enfim, são diversas linhas de investimento que a gente dá o suporte, né? A gente tem também, dentro dessa área, projetos que acontecem internamente no COB, como o workshop de desenvolvimento esportivo, o diagnóstico de gestão, onde a gente trabalha junto com as confederações durante todo o ano para evoluir o nível de maturidade em gestão das confederações, né, especificamente nesse processo de desenvolvimento de atletas jovens, né, e a gente tem também na área de desenvolvimento um dos maiores eventos esportivos que a gente tem no Brasil, multiesportivo, que é os Jogos da Juventude. É uma outra responsabilidade dentro da área, né, que envolve aí a participação de atletas de 15 a 17 anos, de todos os estados do Brasil, né, os melhores atletas a nível nacional se encontram anualmente para esses Jogos multiesportivos de nível nacional, que é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Nossa, Kendi, muito legal. Assim, daria para a gente ficar aqui dias só te perguntando cada detalhe do que você falou. E você sabe que trabalhar com jovem, assim, eu já tive algumas oportunidades de trabalho voluntário, não no âmbito esportivo exatamente, mas é muito legal, né? Porque assim, você vê o brilho no olhar, aquela vontade de quem está começando, e você está justamente com a responsabilidade de um início de ciclo visando Paris, que vai ser curtíssimo, né? De 3 anos. Eu sei que tem jovens que a gente nem está olhando, mirando direto para Paris, mas talvez para Los Angeles ou até mais para frente. Como que é para você, assim, trabalhar com esses jovens e como que você também ajuda no processo, assim, Kendi, de ter muita responsabilidade, pregar uma certa cautela para aquela pressão não vir já tão antes, né? Até para o jovem também baixar a bola, não achar que, tô garantido em Paris, porque eu sou o melhor aqui na minha modalidade. Como que você trabalha com os jovens e prega também essa cautela de não pular etapas, sabe? Juliana, a gente trabalha aqui no COB com uma perspectiva que a gente chama de formação esportiva a longo prazo, né? Foi exatamente isso que você comentou, da gente não pular etapas, da gente respeitar o momento que aquele atleta está passando dentro da sua carreira esportiva, né? E os Jogos Pan-Americanos Júnior é muito interessante com relação a isso, porque a gente tem jovens que estão transitando ainda, né? de, de, desde do início da sua carreira e muitos que já são atletas olímpicos, né? Então,
a gente tem um grupo bastante heterogêneo dentro dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que eleva ainda mais a nossa responsabilidade, né, de fazer com que os atletas entendam que cada um está em um momento diferente na sua carreira esportiva. E esse é um dos princípios que a gente tem dentro da área de desenvolvimento do COB, de entender o atleta que ele tem momentos diferentes e a nossa responsabilidade de formá-lo de forma holística, né, não só pensando nas suas habilidades técnicas, físicas e de competição especificamente, e sim como um desenvolvimento humano de forma geral, né? Então a gente tem esse princípio, a gente visa, desde lá dos Jogos da Juventude até os nossos projetos de investimento direto às confederações, a gente tenta fazer com que esses princípios sejam respeitados, né? Para que o atleta ele seja entendido como um ser complexo, de fato, né? E não apenas uma máquina de competir e que precisa apresentar desempenho imediato naquele momento específico. Que legal esse depoimento, Kendi. Agora eu estou ansiosa para a gente falar dos jogos, né? Queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando, inclusive por imagens no canal do YouTube da Band News FM. Começa já nesse mês, né? A gente está na contagem regressiva, a gente está gravando essa entrevista antes de começar, para ajudar na promoção do evento. Acho que o espírito esportivo, espírito olímpico é algo que a gente tem que pensar aqui todos os dias, né? Não só no momento dos Jogos Olímpicos, como a gente falou. Então, explica para os ouvintes como que vai funcionar, né? Quantas pessoas vocês esperam na delegação brasileira? Eu sei que isso já está fechado, já tem modalidades. Dá um panorama geral do que vai acontecer nos Jogos para a gente explorar bastante esse assunto a partir de agora aqui na entrevista. Os Jogos Pan-Americanos Júnior está na sua primeira edição. A gente espera ter lá todos os países da Panamérica, né? São mais de 3.800 atletas de 41 países. O Brasil ele está sendo representado por 358 atletas de 38 modalidades, né, contando com todos os treinadores, oficiais, equipe multidisciplinares e a nossa equipe do Comitê Olímpico do Brasil também. A gente está com um grupo de mais de 500 pessoas. Se a gente fizer um comparativo com Tóquio, a gente tem mais gente indo para Tóquio, mais atletas indo para Tóquio do que, ou melhor, desculpa, indo para Cali, né, do que fomos para Tóquio. Então, é uma delegação bastante robusta e heterogênea, como eu comentei anteriormente, né? São atletas aí jovens, né? Muitos sub-18 anos, sub-18 ainda, menores de idade, e outros que já estão circulando nas equipes olímpicas, né? Atletas que foram para Tóquio, né? A gente tem 12 atletas que estarão em Cali, que foram para os Jogos de Tóquio, então a gente tem um grupo bastante heterogêneo. Assim, legal você ter falado desses 12 atletas, porque recentemente eu li no site do COB que a Pamela Rosa, né, a nossa skatista que foi para Tóquio participar daquela estreia tão bacana da modalidade, e, poxa, ela foi campeã mundial essa semana, né, campeã mundial na verdade, e os atletas da delegação brasileira vão ter a oportunidade, principalmente aqueles menos experientes, de conviver ali no ambiente dos bastidores com esse pessoal que já participou de uma Olimpíada, né? Como que vocês, assim, do COB pretendem até ajudar nesse intercâmbio entre os atletas, Kendi? Porque eu conversei essa semana com a Carla de Pierro, né, a psicóloga de vocês, e eu estava até brincando com ela sobre essa amizade que ela promoveu entre a Marcela Cunha e a Bia Haddad. Ela estava explicando que a Missão Europa foi ótimo para esse intercâmbio, e agora, nesses jogos, né, no PAN Júnior, vocês têm a oportunidade de fazer esse intercâmbio. Como é que vocês estão pretendendo, assim, essa mistura boa entre os atletas nos momentos que eles não estão competindo? Um evento multiesportivo como esse, né, ele promove naturalmente esses encontros, né, essa relação social entre os atletas, né. A gente sempre trabalha de forma bastante responsável para que os bons exemplos sejam seguidos, né. Então, os atletas mais experientes carregam uma responsabilidade muito grande, né, de já estar num momento de ser exemplo, de inspirar muitos dos atletas que estão ali, né, pela primeira vez num evento multiesportivo internacional, né? Então, a gente trabalhou recentemente com uma programação específica de engajamento e preparação para Cali, o que a gente chamou de Partiu Cali. Nós fizemos 5 encontros com os atletas e oficiais que
que estarão a partir dessa semana, né, embarcando para Cali. E a Carla de Pierro, excelente profissional, trabalhou bastante conosco, né, trazendo exemplos de preparação mental e de saúde mental, trazendo, inclusive, o Bruno Fratos, né, nosso medalhista olímpico, para dar o seu depoimento, trabalhou junto também com o Pocente, né, o treinador olímpico, treinador da Ana Marcela. Então, a gente fez uma série de encontros, né, para que os atletas entendam a sua responsabilidade dentro desse cenário e que a gente tenha o máximo possível, na verdade, um ambiente saudável para que todos possam aproveitar o máximo possível dessa diversidade que a gente tem na equipe, né? Nossa, muito, muito bacana pensar também nessa questão da saúde mental e também de você, poxa, ter um Fratos que parece às vezes, nossa, tão inacessível, medalhista, mora em outro país e conversando com essa garotada, muito legal, Kendi. E outra coisa que eu ia te perguntar é, quem ganhar a medalha de ouro, né, na sua modalidade individual tem classificação para o PAN de Santiago, é isso, né? E nos esportes coletivos o país se classifica. Queria que você falasse sobre isso e, assim, da relevância também de você estimular essa competitividade. A gente está falando de aspectos fora do âmbito esportivo, mas legal que na competição tem essa recompensa, né? A grande maioria das modalidades, Juliana, ela é classificatória para o PAN de Santiago, né? Apenas esgrima, handebol e nado, se eu não me engano, né? Nado artístico, que não é processo classificatório. Algumas delas, o atleta ganha a vaga, né? Sendo campeão em Cali. Em outros, ele ganha a vaga para o país, já garantindo a representatividade do país em Santiago. Mas foi o que eu comentei, né, anteriormente. Todos os atletas, eles estão em diferentes momentos na sua carreira esportiva, né? Eu acho que a responsabilidade de vencer, ela é relativa, né? Eu acho que cada um possui um momento específico que está na carreira. Eu acho que é importante comentar isso, porque nós temos exemplos, Juliana, de muitos atletas que foram vitoriosos nas categorias de base durante sua trajetória no processo da categoria de base, realmente, né? E que não atingiu o sucesso esportivo de elite em Jogos Olímpicos, né? E temos também o inverso, atletas que jamais conquistaram medalhas durante a sua etapa de juvenil e júnior, né? Como é esse evento, e que atingiram sucesso e foram medalhistas olímpicos no futuro, né? Então, acho que é importante lembrar para os atletas, para que, independente do resultado, que eles não percam o foco e que não percam também a motivação de continuar batalhando pelo seu sonho de se tornar um atleta de elite e com sucesso nos Jogos Olímpicos, que é o nosso grande objetivo lá no final da linha, né? Legal, isso que você falou. E outra coisa que eu te pergunto, né? A gente falou do PAN agora, Olimpíada também da Juventude, Jogos Escolares. Como que é para você também ter a missão, Kendi, de acompanhar de perto esses novos talentos e principalmente, acho que mais do que isso, mais do que um medalhista, mais do que um esportista, né, da elite do time Brasil, estimular a prática esportiva no nosso país, né? Eu te pergunto isso porque a gente teve esse boom olímpico do skate com a fadinha, do surf. Como é que você está enxergando assim essa possibilidade, né? Retomando momentos do nosso normal, né? Com a pandemia melhorando no país, juntando tudo isso, como é que você assim projeta para daqui a algum tempo, alguns anos? A gente sabe que é difícil, né? Não é no mês que vem, no ano que vem, mas estimular mais a prática esportiva no nosso país, principalmente entre os jovens. É um desafio muito grande, né, Juliana? A gente está ainda em momento de pandemia, a gente não pode esquecer que essa é uma responsabilidade muito grande. A gente está com uma equipe extremamente grande indo para o exterior, mas, inclusive, a responsabilidade do Comitê Olímpico do Brasil principal é levar em segurança toda essa delegação, né? A gente está fazendo uma série de baterias de exames e controle de saúde para que a gente vá com segurança e retorne também com segurança, né? Seguindo toda uma série de protocolo, né? Para garantir isso dentro da nossa delegação. E você estimular o esporte nesse momento, ele é muito desafiador, né? Porque a gente continua com
com a pandemia, né? A gente já percebe que muitas modalidades, a maioria delas já está retomando, já retomou. A gente, dentro da área de desenvolvimento, tem investido assustadoramente mais agora no último mês, né, onde tudo está voltando ao normal, mas com toda a segurança de um protocolo de saúde, né? A gente, infelizmente, nesse ano tivemos que cancelar os Jogos da Juventude, né, que acontecem anualmente. Nós fizemos isso considerando o momento da pandemia que a gente vivia, lá em julho, agosto, né? A gente, infelizmente, tinha nesse momento, uma quantidade maior até de falecimentos por questão do Covid do que o ano passado, quando a gente cancelou, né? Então, assim, os Jogos da Juventude é um grande exemplo que a gente tem no Comitê Olímpico do Brasil de estimular a prática esportiva, né? Lá no âmbito escolar, ainda municipal, escolar, onde estadual e municipal, né? Onde o processo seletivo começa, né? Então, assim, os Jogos da Juventude é como se fosse a cenourinha, né? Ali, assim, a cereja do bolo, onde todo atleta jovem ele quer chegar, né? Então, assim, e infelizmente a gente teve que cancelar por questões de saúde, né? E, enfim, é um desafio enorme que a gente compartilha junto com as confederações, né? E estimular essa prática esportiva, a cultura esportiva no nosso país, eu acho que, sem dúvida, é sim uma missão do COB, mas que é um desafio muito grande, principalmente nesse momento. Ah, imagino. Kate, você tem alguma história legal, assim, de um orgulho, de algum trabalho que você acompanhou de perto de algum atleta que estava ali já praticando esporte desde muito cedo e hoje ganhou alguma medalha interessante? Você tem alguma história legal, assim, de bastidor para contar? De alguém que você acompanhou de pertinho? A gente tem trabalhado bastante, Juliana, num nível de gestão das confederações, sabe? E a gente tem visto uma evolução muito grande de alguns atletas, mas eu prefiro até mencionar em termos de organização Claro, como que claro. algumas modalidades têm evoluído no seu processo de gestão e de atenção a esse complexo ambiente que é o desenvolvimento de atletas jovens, sabe? A gente percebe confederações como o Taekwondo, por exemplo, que tinha uma avaliação dentro do nosso processo interno aqui no COB, que era 23º colocado dentro de todas as modalidades e hoje atingiu o patamar de 5º colocado dentro da avaliação que a gente faz, que a gente chama de diagnóstico de gestão, mas que a gente avalia fatores críticos de sucesso que conduzem aquela modalidade a um sucesso esportivo internacional. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente avalia anualmente e eu chamo a atenção para o Taekwondo, que teve essa evolução exponencial de um ano para o outro, né? Então, certamente nós teremos atletas que em pouco tempo vão estar despontando, tanto no Taekwondo como em outras modalidades, que é um processo de maturidade que a gente percebe que as confederações têm atingido, né? Com um trabalho que a gente tem feito internamente de gestão, especificamente desse processo de formação dos atletas a longo prazo. Como você comentou, né? Os atletas, eles precisam entender que não podem pular etapa, né? E a gente também, que está na gestão esportiva, a gente precisa entender que o resultado ele é consequência de um trabalho também que é feito a longo prazo, respeitando as fases, né? Então, o trabalho que a gente faz agora, a gente vai colher daqui a alguns anos. Bacana. E já que você falou dessa questão das confederações, como é que você faz para sempre estar em contato com elas, não só para as avaliações, né, como você falou, mas para o monitoramento de novos talentos, para saber se está tudo certo, um processo normal, né, administrativo. Como que você faz para tentar, assim, se dividir, vamos dizer assim, e ter um pouco de noção do que está acontecendo em cada canto? Nós temos uma equipe aqui interna, Juliana, responsável por isso, né? Ela acompanha todos os projetos e monitora os principais atletas de cada uma das modalidades, né? A gente tem o que a gente chama de gestor esportivo, né? E a gente tem também interlocutores em cada uma das confederações, dentro de cada uma das modalidades, né? Que trabalha em parceria para monitorar e acompanhar
todo esse processo. Ah, legal, interessante. E para a gente entrar na nossa reta final, que eu sei que você tem muito trabalho pela frente na véspera desses jogos, que bacana, queria que você falasse sobre a expectativa do skate, né? Eu mencionei a Pamela Rosa, mas a gente teve essa procura muito grande por essa modalidade, o pessoal, e não só em termos do material esportivo do skate, mas da roupa, né? O pessoal adorou o estilo, a união da galera do skate, acho que isso é bem jovem. Então, qual que é a expectativa para ter skate nessa estreia dos jogos também? Bom, o skate, né, Juliana, ele foi um grande exemplo para nós, né? Quando a gente fala em formação holística de maneira geral, inclusive toda a carga psicológica que existe dentro da responsabilidade de representar o país em grandes eventos, né? Acho que o skate nos Jogos de Tóquio deu um grande exemplo para nós da importância de levar as coisas com mais naturalidade, né? Encarar essa pressão esportiva com mais naturalidade. Eu acho que, sem dúvida, o skate ele é uma grande promessa para nós, né, de desempenho nos Jogos Pan-Americanos, mas também pode ser um grande exemplo, mais uma vez, de como a gente pode equilibrar essa pressão esportiva por desempenho, né, trazendo um pouco mais de leveza, talvez, como exemplo para todos os demais atletas. Mas, de maneira geral, nós estamos indo muito fortes, né? O Brasil está indo com os melhores atletas dessa faixa etária, né? A gente espera bons resultados, né? Mas precisamos considerar que temos países fortes, como a própria Colômbia, o Canadá e os Estados Unidos, que apesar de estar indo com uma quantidade reduzida de atletas, a gente não sabe ainda em quais provas, em quais esportes eles vão ser representados, né? Então, a gente está indo com uma expectativa muito grande, mas não podemos esquecer que a disputa, né, a competitividade é muito grande dentro dos Jogos Pan-Americanos. Kendi, eu queria que você convidasse o pessoal que está nos acompanhando aqui, que você fizesse um convite para eles acompanharem todo esse processo dos jogos, né, Pan-Americano Júnior, começam daqui a pouquinho, acompanhar as redes sociais do COB, enfim, queria deixar esse espaço aberto para você convidar o pessoal a ficar mais ligado ainda nesse mundo esportivo olímpico. Obrigado, Juliana. Então, aproveito para convidar todos a acompanharem o nosso desempenho, o desempenho do Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, acompanhar nas nossas redes sociais, no canal Olímpico do Brasil. Então, estaremos muito, muito focados, buscando representar o nosso país da melhor forma possível. Convidamos vocês a acompanharem. Kendi, obrigada pelo carinho com a Band News FM. Um bom trabalho para você. Espero que a gente converse em mais oportunidades em breve, porque essa garotada aí tem muito a oferecer para o time Brasil. Um abraço para você e até a próxima oportunidade. Muito, muito obrigado, Juliana. Foi um prazer estar aqui com você. Pode contar sempre conosco, que estaremos sempre juntos, tá? Para o que for necessário. Obrigado.